e contra povo não tem ninguém. Mas essa manifestação... Presta atenção no que o Silas Malafaia vai dizer nessa entrevista exclusiva da Rádio Mais Brasil. Presta atenção no que ele vai dizer. E ele disse o seguinte, de que não tem medo de ser preso. Quer saber o motivo por quê? Se liga. Aí, o pastor Silas Malafaia, eu estava lá, nós montamos um estúdio ali na Paulista, a Rádio Mais Brasil, acho que foi o único veículo que fez isso em todo o país. Todo mundo ouviu os discursos dos deputados, dos senadores, tal, da Michelle, e aí veio o senhor, parece que lavou a alma do brasileiro. O senhor disse aquilo que todo brasileiro estava engasgado e gostaria de dizer. O senhor em algum momento sentiu medo de sair de lá preso ou no outro dia receber a Polícia Federal? Deixa eu falar uma coisa para você entender aqui. Eu vou usar um extremo para vocês entenderem. Por que é tão difícil combater o radicalismo islâmico do ISIS? Vou explicar por quê. Porque eles não têm medo de morrer. Para eles, morte é prêmio. Já pensou? Como é que você vai lutar com os caras que acham que morrer é prêmio? Pô, é um negócio de louco. Agora eu vou voltar aqui numa dimensão menor. Eu não tenho medo de ser preso. Nenhum. Eu estou preparado psicologicamente, emocionalmente, fisicamente. Ainda vou dizer mais uma para vocês. Tem um vídeo meu gravado na mão de algumas pessoas. Se me prenderem, amigo, a coisa vai ficar bonita ao contrário. Sabe? Até... Eita, isso é muito importante, hein? Prestar atenção no que ele disse ali? Olha só. Isso eu tô preparado, sabe? E até Bolsonaro, tá? Tô dando aqui para você. Até Bolsonaro tem vídeos gravados, tá? Se for preso, vai ser solto. E aí os caras vão ver o problema que eles vão arrumar. Só isso. Mais nada. Então eu não tenho medo. Olha, se eu tivesse medo, eu não falava o que falei na Paulista. Se eu tivesse medo, eu não chamava Alexandre de Moraes de ditador da toga. Eu não tenho medo. Não tenho medo, mas não tenho mesmo. Vai acontecer novas manifestações agora? Vai acontecer novas manifestações em Joinville e Rio de Janeiro? Não. Joinville, manifestações grandes é Rio, né? Brasília, Belo Horizonte, em capitais. Porto Alegre. Claro, capitais, as grandes capitais. Então, vamos ter outras manifestações, eu posso assegurar para você. Eita, mas como é que é? Tem uma gravação, Silas Malafaia tem gravações de pessoas do poder que, se revelado, vai botar ele pra fora. Se ele for preso, vai ser solto. E Bolsonaro tem gravações que, quando for preso, se soltar, soltam ele na hora. Eita, nós compartilha essa informação porque a mídia não vai fazer. Não esquece, gostou do canal? Já deixa o like, se inscreve aqui, Patriotas Unidos, e pra cima deles. Um abraço. Eles podem não ter tido nenhuma reação, mas eles sentiram. E foi apenas um ato. Apenas um ato. Né? E ainda tem coisas, ainda tem outros atos que vão acontecer, ainda tem outras coisas que vão acontecer. Então, eu acredito que a gente não muda de uma hora para outra. Não se muda, porque, lamentavelmente, o poder cega. Lamentavelmente, esses caras perdem o feeling do povo, aquilo que eles tinham que ter. Eu aprendi uma linguagem no mundo pastoral, de pastor, o seguinte: pastor tem que ter cheiro de ovelha. O que é isso? Eu sou um líder que tem milhares de pastores na organização que eu presido, centenas e centenas de milhares de membros, só que eu dou atendimento pastoral. E por que eu faço isso? Eu dou atendimento, eu atendo pessoas, eu converso com pessoas, eu atendo demanda, porque para eu não perder o feeling da demanda do ser humano, você precisa estar perto. Lamentavelmente, o poder isola. Esses caras vivem numa redoma e aí não percebem o povo e vivem numa falsa segurança, pensando que não vai chegar para eles. Nós vamos ter eleição em 2026. 2/3 do Senado vai entrar na pauta da votação, 54 vagas. E nós não vamos deixar passar quem é covarde, quem é omisso. Nós vamos lembrar a população brasileira. Então, eles perdem o feeling de se aproximar do povo.
e sentir o que o povo pensa, o que o povo fala. Porque eu atendo pessoas. A igreja que eu sou pastor, eu tenho um misto de classes. Eu tenho pobre, eu tenho classe média, eu tenho rico, eu tenho empresário, tenho juiz, tenho promotor, tenho professor universitário, tenho operário, tem tudo. Então eu escuto as pessoas para eu poder não perder esse contato com o ser humano. Porque nós somos seres sociais. E nós precisamos dos relacionamentos até para crescer, amadurecer, melhorar a nossa percepção. Lamentavelmente, a maioria dos políticos perdem porque se distanciam do povo. É isso que acontece com os senadores. Eles estão longe, aí passam 8 anos longe, aí na época da eleição chega perto, mas não estão próximos para ouvir essa demanda do povo. Essa é a questão do Senado hoje. O pastor Silas Malafaia, a pergunta retórica do card de hoje é a seguinte: a verdade finalmente prevalecerá, vencerá a final no Brasil? Nós estamos vendo há anos que a esquerda, por exemplo, vem enganando o povo brasileiro e continua enganando. Nós vemos a imprensa. Eu, infelizmente, eu sou obrigado a dizer que eu já tive orgulho de ser jornalista, há 36 anos jornalista. Hoje eu já não tenho mais tanto orgulho. Ou pelo menos eu não posso ser da mesma classe de alguns que ocupam espaços na mídia brasileira. Mas a verdade, afinal, vencerá. E aí eu me lembro, pastor, lá Provérbios 29:16, quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a queda deles. Nós vamos ver a queda desses todos que estão aí, pastor? Deixa eu falar para você. Deus, já que você está entrando numa área espiritual e você está entrando, então eu vou atender essa sua demanda, já que você está citando a Bíblia. A gente tem que entender o seguinte: em primeiro lugar, que Deus não age na dimensão do tempo do homem. Primeiro, que Deus é eterno, é atemporal. Deus não vive no tempo, ele vive na eternidade, ele usa o tempo. Então, Deus permite, o que eu creio, a linha teológica que eu creio, que eu defendo, Deus permite o homem escrever a história, mas a qualquer hora, a qualquer momento, ele pode intervir. Então, eu acredito, e tenho falado disso em muitos vídeos, eu acredito que ou através do povo, ou através da justiça divina mesmo, direta, de uma ação direta de Deus, vai acontecer alguma coisa nesse país. E vai acontecer, com todo respeito a vocês, existem milhões de brasileiros, milhões, são milhões, evangélicos e católicos que oram, que falam. Só que Deus, estou repetindo para você, Deus não atende a demanda do homem na hora que ele quer. Quando você lê a Bíblia, você encontra homens que tinham intimidade com Deus. É até interessante a força da expressão dizer assim. Por exemplo, o profeta Daniel, um dos caras que tinha mais intimidade com Deus, diz assim: apressa-te, Senhor. Por algum acaso Deus anda atrasado? Não. É o grito da alma em querer ver a ação e a justiça de Deus. E eu creio nisso, sabe? Com Deus tem uma palavra que é muito incrível. Uma abreviatura do nome de Deus, chamado do Yahvé, é Já, o Deus que age no momento. Momento é a unidade indivisível do tempo, ninguém calcula o momento. Deus não precisa mais do que um momento. Vou lembrar vocês um fato. 2013, sem que ninguém falasse nada, por causa de 20 centavos de aumento da passagem, o Brasil parou. Sabe o que estava armado lá no Congresso Nacional, com o Eduardo Cunha na presidência? Iam tirar todo o poder do Ministério Público. Já estava armado por causa da Lava Jato. Tá? Já estava tudo armado. Quando eles pensaram que ia dar o bote, eu me lembro que eu recebi representantes do Ministério Público, os caras apavorados pedindo ajuda para falar com os deputados evangélicos para não votarem. Quando eles pensavam que iam dar o golpe de mestre e arrancar todo o poder do Ministério Público, sem ninguém mandar, sem ninguém pedir, o povo foi para a rua. Por causa de 20 centavos de passagem de ônibus em São Paulo. Parou tudo e o projeto foi abortado. Então, eu acredito nisso. Muitas vezes, em um momento que ninguém espera. Vocês querem ver uma coisa? Olha que fato interessante. Lula, absoluto, todo prestígio, todo mundo a favor, todo mundo aplaudindo. De repente, ele fala uma asneira de comparar questão de Hamas e Israel com o Holocausto. Até a Globo, a imprensa oficial do governo de Alexandre de Moraes, no Jornal Nacional, Jornal da Noite, no Fantástico, tiveram que descer a lenha nele. Globo News, aqueles caras de tacho, aqueles jornalistas
parciais que não são como vocês, com cara de bobo, tendo que condenar Lula. De uma hora para outra, no momento que ninguém espera, o cara fala uma palavra e muda o mundo dele. Então, eu acredito até que agora a pesquisa está aí. Com toda a guerra contra Bolsonaro, Bolsonaro está na frente de Lula. E a mulher de Bolsonaro está empatada. Vocês já pararam para pensar? Só estou falando aqui, só uma opinião. Vocês já imaginaram? Tarcísio presidente, Michele vice. Se Bolsonaro for impedido, vocês já pararam para pensar que vai derrubar qualquer um deles? Então, amigo, vai chegar a hora deles, ou hoje ou amanhã, mas vai chegar. Estamos aqui, nossa bancada também quer lhe fazer perguntas. Vou franquear para o nosso comentarista do dia, Percival Pugina. Pastor, prazer em conhecê-lo assim, quase de perto. Eu queria lembrar a minha experiência pessoal quando, no começo deste século, eu fiz viagens a Cuba e convivi, tive boa conversa com o Oswaldo Payá, que era o principal líder de oposição dissidente da época. Pouco depois disso, em 2010, 2011, ele foi morto pelo Estado. Forjaram um acidente de trânsito e o mataram. Ontem eu recebi uma mensagem da filha, Rosa Maria Payá, contando que denunciou ao Conselho de Direitos Humanos que existem em Cuba hoje 1.000 presos políticos. E eu disse, estão perdendo para o Brasil. Nós já passamos dessa conta. Eu acho isso de uma gravidade, porque nós não temos motivo para chegar a uma situação como esta. Tudo isso é muito forçado. Quando eu saía de Cuba, cada vez que eu voltava ao Brasil, eu dizia, felizmente volto para um país que não é assim como este onde estou. E hoje eu digo que nós estamos assim também aqui no Brasil. E isso, como cidadão brasileiro, me machuca. Deixa eu dizer uma coisa para você. As suas colocações são corretas. Você sabe como é que a gente pode codificar que o Estado democrático de direito está em perigo no Brasil? Porque Alexandre de Moraes instituiu o crime de opinião. Num país livre, lembra quando o povo podia dizer fora Temer, fora Lula, fora PT, fora Collor, fora Bolsonaro, fora STF, não tinha problema nenhum. O comentarista internacional da Globo, Jorge Pontual, que numa voz dissonante abriu a boca e disse: eu fico com vergonha de ver jornalistas apoiar essa vergonha quando Alexandre de Moraes censurou o Telegram. Isso é uma vergonha. Um país livre é feito para você falar o que você quer. E ele diz o seguinte: num país onde autoridades julgam o que é reto, o que é certo e errado, isso não é democracia. É o povo que tem que decidir. Outra, a imprensa ajuda quando é uma fake news de uma gravidade, de uma grandeza, a própria imprensa ajuda dizendo, isso aí é fake news. Então, não é um governo, não são autoridades numa nação democrática que dizem o que é fake news ou não. Essa é a maior prova. E outra, o inquérito que eu já venho denunciando, eu não sei quantos vídeos eu já gravei, o inquérito que tem 5 anos, que o senhor Alexandre de Moraes preside, imoral, ilegal, porque é obrigatório a participação do Ministério Público, artigo 129 da Constituição, o Ministério Público é o senhor da ação penal. Então, nós estamos vivendo uma ditadura, não do judiciário, porque é muita covardia botar o judiciário nesse balaio de gato, mas de um homem só, Alexandre de Moraes, com a omissão dos outros 10 ministros. É o que eu tenho denunciado e tenho dito, e chamo ele de ditador da toga, porque os seus atos ferem princípios basilares da Constituição. Como é que você pode cercear a rede social de alguém? Artigo 220, parágrafo 2º, a censura foi abolida. Artigo 5º, inciso 4, liberdade de expressão. Liberdade de expressão para todo mundo falar a mesma coisa é ditadura de opinião, ditadura do falso consenso. Liberdade de expressão é você falar a coisa mais esdrúxula que eu não suporto, mas assim mesmo você tem direito de falar. E se você incorrer em crime, calúnia, difamação, injúria, você vai ser processado. Só isso. Nos Estados Unidos, dizendo o pontual, nos Estados Unidos,
Nem para pedofilia se censura. Só tem um detalhe. Só que lá descobrem os pedófilos e metem na cadeia. Vem, entra aqui na rede social com pedofilia para ver o que é bom para tosse. Para vocês verem o nível que é. Uma coisa horrorosa dessa, tá? Nem pra, eu tô mostrando como é que é o mecanismo de liberdade de um país democrático. Vai fazer safadeza aqui, se prepara para pegar 20 anos de cadeia, 10 anos de cadeia, mas está aqui. Então, a liberdade requer responsabilidade, mas nenhuma autoridade pode ser censor. É o que a ditadura militar fez e o que Alexandre de Moraes está fazendo agora. Essa é a maior prova que o Estado Democrático de Direito do Brasil está em perigo, porque Alexandre de Moraes instituiu o crime de opinião. Obrigado. A deputada federal suplente aqui, a Sâmila Monteiro, ela é uma ativista política que trabalha nas comunidades mais carentes, ensinando as pessoas sobre liberalismo econômico, sobre assim, não dependa do Estado, seja você protagonista da sua vida. A Sâmila gostaria de lhe fazer uma pergunta, pastor Silas Malafaia. À vontade. Boa tarde, pastor Silas. É uma honra estar aqui, conhecendo o senhor pessoalmente. Eu estou de vermelho, mas o meu adesivo é fora Lula, tá? Então, só para dizer que é por isso que eu consegui, porque eu estou com adesivo, consegui entrar. E falando entre os acenos políticos do presidente, no início desse ano, se eu não me engano, em reunião com os ministros, o presidente Lula disse que o nosso Deus não é o mesmo do Malafaia, mas é o mesmo Deus dos evangélicos. E quando eu ouvi isso, pastor, me soou como alguém que o senhor agora falou até nos seus comentários, que perdeu o feeling do povo, que não tem noção do quanto aquilo que ele afirmou não condiz com a realidade. Porque eu cresci no interior e muitas vezes a gente ia visitar a casa dos irmãos, meu pai é pastor, e tinha lá a fita cassete com as suas pregações, suas bíblias comentadas de 365 dias, né? Então, isso é a típica fala de alguém que perdeu o feeling. O senhor também falou e fez menção a respeito do estopim, né? Primeiro que o tempo de Deus não é o nosso, e de que, às vezes, por 20 centavos foi um estopim que desencadeou no Brasil uma série de mudanças. E pensando que hoje eu estaria aqui com o senhor, que pergunta eu faria? E ela é muito relacionada com o estopim, mas eu gostaria de perguntar qual que foi o seu estopim? Porque eu sei de como é a realidade de um líder religioso, eu sei que o cuidado das ovelhas e do reino, ele é muito mais nobre, é mais lindo, né, do que lidar com a política diariamente e ser visado por causa de suas opiniões. Eu queria perguntar, pastor, qual que foi o seu estopim? A gente sabe que às vezes o estopim não tem nada a ver com o que aquilo vai provocar, mas ele importa. E eu queria saber para que o senhor nos falasse um pouquinho sobre isso. Eu aprendi uma coisa. Aquilo que deixa você indignado, muitas vezes é um sinal que é para você tentar ajudar a mudar. Então, a minha indignação vem, sabe? Quando começou no Brasil a questão da corrupção deslavada, a Lava Jato, botando gente na cadeia, denunciando e fazendo essa coisa toda, né? Eu sempre me posicionei. Eu sou o pastor mais antigo da televisão brasileira, quando a TV tinha força. Eu tenho 42 anos na TV. Então, eu ainda continuo na TV, mas hoje bem restrito. Eu tinha programa diário e rede nacional em várias emissoras. E eu sempre me posicionei. Mas uma coisa que me deixou indignado é ver todo um trabalho para botar corrupto na caneta, na cadeia, e a caneta de como é que eu vou dizer? Um cabo eleitoral de Dilma libera um cara que foi condenado em tudo que é instância, tá? José Dirceu pegou 30 anos de cadeia, uma caneta liberada. Então isso deixa a gente tão indignado. E eu aprendi uma coisa: a Bíblia é um livro que é incrível. Ele fala o ser humano como um ser biológico, psicológico, sociológico e espiritual. A Bíblia trata o ser humano nesses 4 mundos. Então, a Bíblia não esconde cidadania terrena. Ela fala, o apóstolo Paulo fala em Romanos 13:7, Jesus fala em Mateus 22:21, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Então a gente fica indignado. E eu não deixei de ser cidadão por ser pastor, certo? Eu não envolvo minha igreja em nada disso. Você nunca vai ver eu citar a igreja que eu sou pastor e presidente. Olha, porque a igreja está assim, faz isso, apoia isso, aqui. Não. A igreja não. A igreja está acima de qualquer coisa. Eu me posiciono como cidadão.
E a indignação da gente ver tanta injustiça nesse país, certo? E quando o Lula, voltando aí para o que você colocou, quando o Lula na reunião ministerial cita, dizendo que o Deus dele não é o Deus de Malafaia, primeiro eu agradeço a relevância que ele me deu, não sabia que eu incomodava tanto. Agora, ele, na fala dele, ele vai dizer que não se pode usar a religião para a política no país como está sendo usado. Ele esqueceu, e eu estou com um vídeo, já está pronto, mas entrou tanto assunto, eu segurei. Eu tenho um vídeo, ele e o Frei Leonardo Boff, dizendo que o PT foi criado pelas eclésias de base, e se não fosse as comunidades de base e a teologia da libertação, não existiria o PT. Fala de Lula, tá gravado, tá aqui comigo para soltar na hora certa, para dar um cacete, para sair fumaça, para ele não deixar de ser linguarudo, cínico e manipular conforme o seu bel prazer. Eu aprendi uma coisa, gente. Tudo aquilo que a esquerda não domina e não influencia, eles atacam. Como eles não conseguem controlar redes sociais, eles atacam. Como o Lula está embaixo por mentir tanto para os evangélicos, então eles atacam. Esta que é a verdade. Agora, eu acho que nós estamos vivendo uma indignação, e o povo brasileiro é extremamente pacífico, é até uma coisa boa, mas há uma indignação, e lá em São Paulo foi uma pequena amostra dessa indignação. Há uma indignação no povo, e a qualquer hora, não me pergunte como, não me pergunte o motivo, ó, pum, um estopim, uma coisa, para ver um movimento do povo, não para quebrar nada, porque quebradeira não é do povo brasileiro, é de arruaceiro, mas de maneira pacífica, parar o país, ir para a rua e questionar o que está acontecendo na nossa nação. Esse estopim poderia ser a tal da prisão do Bolsonaro, que é anunciada, dita e até agora não veio, pastor? Pode ser. E é por isso que ela não veio até agora? E é por isso que ela não veio até agora? É porque prender um ex-presidente, por quê? Corrupção? Não. Opinião? Minuta de golpe é a maior fake news da história política do país, inventado pela turma da Globo e acompanhado por grande parte da imprensa. Nem o general Freire Gomes, nem o comandante da Aeronáutica, nem o comandante de Marinha, nem o ex-ministro da Defesa, o Sérgio Paulo, ninguém fala em minuta de golpe. Falam de um documento que tem GLO, Garantia da Lei e da Ordem, artigo 142 da Constituição, e Estado de Defesa, Estado de Sítio, do artigo 136 ao 139. Onde é que tem golpe aí? Isso é farsa. Isso é conversa para incriminar. Não tem golpe. Bolsonaro submeteu aos comandantes militares o que é legal. E ele só não fez porque o comandante do Exército e da Aeronáutica deram para trás. Quando você vê o Braga Neto chamando de frouxo, de cagão, desculpa a expressão, ele está falando por esses caras não concordarem. Então, como é que o presidente quer tomar uma atitude que depende de Forças Armadas nas 4 linhas da Constituição? Não é golpe, não! Não é golpe, não! Garantia da Lei e da Ordem, artigo 142 da Constituição. Estado de Defesa, estou repetindo, Estado de Sítio, do 116 ao 139. Então, golpe porcaria nenhuma. Isso é uma farsa montada para perseguição política. A empresária, advogada, presidente do Centro da Indústria, a Câmara da Indústria de Canoas, gostaria de fazer uma pergunta. Shirley Panizzi. Pastor, tudo bem? Muito próximos agora, né? Eu fico me perguntando, eu sou indignada por natureza, mas de 3 de outubro de 2022 para cá, eu me tornei mais indignada ainda. Tanto que não uso mais vermelho, e meu carro era vermelho e vendi, porque não consigo. Nem sapato vermelho eu consigo, nada, né? Pela minha indignação. Como essa indignação pode se tornar efetiva? Buscando a força dos empresários, porque a grande maioria está tão indignado quanto eu, numa indignação pacífica, ordeira, mas efetiva. O que cabe a nós, de forma objetiva, fazer, como fazer e como ajudar esse país a ter coragem de novo, no momento em que temos ameaça, né, de que falar não pode, de qualquer dia que pensar não pode.
Como fazer isso de forma efetiva? O que o senhor nos diz? Eu não sou o expert e doutor para dar todas as respostas da sua pergunta, mas eu falo aqui do meu sentimento. Eu disse, o povo é o supremo poder de uma nação. Congresso Nacional teme o povo, principalmente eles, deputados e senadores. Se o povo parar no país, parece que eu estou vendo a cena. Vocês imaginem, sem quebrar nada, sem nenhuma guerra. Para tudo. 500 mil pessoas em frente ao Congresso Nacional na esplanada do Ministério. Tudo parado. Parece que eu estou vendo a cena. Eu estou viajando na maionese. O presidente do Senado ligando para o presidente da STF, diz, olha, gente, nós temos que dar um jeito aí. Senão eu vou ter que abrir um impeachment aqui, um processo de impeachment de Alexandre de Moraes. Porque nós estamos aqui com o pessoal na porta, o Brasil está parado. É um estalar de dedo. Para mim, a única coisa que faz mudar isso, efetivamente, é o povo na rua parando o país de maneira pacífica. Só isso, mais nada, como já aconteceu em 2013, no fato que eu falei. Sem que nenhuma liderança política, nenhum partido político botou o povo na rua. Naturalmente o povo foi. Certo? Então, eu acredito, vou te falar aqui uma coisa, porque eu já divulguei. Quando prenderam o entorno de Bolsonaro, que ele estava em Mambucaba, arrasado emocionalmente, porque prenderam o entorno dele, o cara da mídia, o rapaz de relações que trabalhou com relações internacionais, o cara nem viajou no avião, até a PGR já mostrou isso, com passagem do cara da Latam para Curitiba, ele estava arrasado. Eu liguei para ele e disse assim, presidente, vou te fazer uma pergunta. Você quer ser preso chorando em Mambucaba ou você quer ser preso botando o povo na rua? Você tem que escolher o que é que você quer, você é um líder. Você não pode ter medo. Você tem que ter na tua mente a consciência de que você pode ser preso. Pode. Agora, você tem que saber que se você for preso, você sai de lá como herói. Você sai de lá como Márcio. E outra, se você botar o povo na rua, eles vão pensar 3 vezes em te prender. Porque eles têm medo de povo. Porque se você colocar o povo agora na rua, se esses caras te prenderem, o povo vai pra rua. Se você não botar o povo na rua e você ser preso, ninguém vai pra rua. Foi a palavra para mim, que eu dei para ele. Ele falou, então, o que você sugere? Eu falei, vamos fazer uma manifestação em São Paulo. E você abre o bico, você que vai convocar. E depois nós vamos tudo junto, que você é o líder. Você tem moral, você tem extensão e peso político para isso. E aí ele falou, então tá bom, então vamos fazer. Aí ele gravou os vídeos umas 8 vezes, eu falei, não tá bom, melhora, e vai e volta, vai e volta, vai e volta. Pedi licenças, corri pelo outro lado, porque você tem que comunicar às autoridades públicas para fazer manifestação, para não ter choque, não tinha nada. Falei com o prefeito, com a prefeitura de São Paulo, tudo ok, presidente, solta o vídeo. Aí, em 10 dias, mais de 800 mil pessoas, quem estava lá viu, todas as vias vicinais lotadas, uma loucura. O senhor ligou para o Gilmar Mendes, pastor? O senhor ligou para o Gilmar Mendes, não? Eu ligar para João? Eu não liguei para ninguém. Não, porque houve a informação de que o senhor teria ligado para o Gilmar Mendes, o presidente teria ligado para o Temer. Olha, isso aí é blá, blá, blá. Eu sem dar nomes, eu recebi gente muito ligada a ministros do STF, preocupados com o que eu ia falar, o que podia acontecer lá, porque a imprensa estava divulgando que eu era o coordenador. Eu falei, fiquem tranquilos, nós não vamos lá para ofender ninguém, nós vamos lá só para falar a verdade, não para ofender. Não estamos aqui para isso. Eu que sugeri ao presidente. Eu falei, presidente, é triste o que eu vou falar contigo, é triste, mas durante 4 anos a Globo inventou uma narrativa, atos antidemocráticos. A esquerda cansou de fazer pior. Então, vamos fazer o seguinte, o senhor vai pedir para ninguém levar faixa nenhuma. Sabe por quê? Porque se tiver uma faixa lá, abaixo o STF, abaixo o Congresso, aí vão dizer, aí ó, ato antidemocrático, vão tentar ofuscar o evento. É vergonhoso isso para o Estado Democrático de Direito. Mas vamos fazer isso, não vamos deixar eles jogarem com a desinformação e a narrativa. Tá bom, mano, faz isso mesmo. Então, eu acredito que ali foi uma pequena demonstração do que o povo tem o poder para fazer. E contra povo
Não tem ninguém. Mas essa manifestação aí, o pastor Silas Malafaia, eu estava lá, nós montamos um estúdio ali na Paulista, a Rádio Mais Brasil, acho que foi o único veículo que fez isso em todo o país. Todo mundo ouviu os discursos dos deputados, dos senadores, tal, da Michele, e aí veio o senhor, parece que lavou a alma do brasileiro. O senhor disse aquilo que todo brasileiro estava engasgado e gostaria de dizer. O senhor em algum momento sentiu medo de sair de lá preso ou no outro dia receber a Polícia Federal? Deixa eu falar uma coisa para você entender aqui. Eu vou usar um extremo para vocês entenderem. Por que é tão difícil combater o radicalismo islâmico do ISIS? Vou explicar por quê. Porque eles não têm medo de morrer. Para eles, morte é prêmio. Já pensou? Como é que você vai lutar com os caras que acham que morrer é prêmio? Pô, é um negócio de louco. Agora eu vou voltar aqui numa dimensão menor. Eu não tenho medo de ser preso. Nenhum. Eu estou preparado psicologicamente, emocionalmente, fisicamente. Ainda vou dizer mais uma para vocês. Tem um vídeo meu gravado na mão de algumas pessoas. Se me prenderem, amigo, a coisa vai ficar bonita ao contrário. Sabe? Até isso eu tô preparado. Sabe? E até Bolsonaro, tá? Tô dando aqui para você. Até Bolsonaro tem vídeos gravados, tá? Se for preso, vai ser solto. E aí os caras vão ver o problema que eles vão arrumar.